Queridos irmãos, queridas irmãs, que a mensagem de Jesus e de Maria Santíssima, nossa mãe espiritual, possa nos atender em nossas vidas e em nossa caminhada. Na noite de hoje, primeira coisa, pedimos desculpa um pouquinho pela condição da voz, porque nós estamos no final de recuperação, e só um pedido de uma amiga faria que a gente hoje estivesse aqui. Porque na realidade a nossa proposta era voltar às palestras a partir de segunda. Mas quando chega um pedido, quando chega uma rogativa, quando chega um lamento, a razão, ela enxerga de uma forma, mas os sentimentos, eles geralmente percebem de outra. Então devemos constituir essa dupla forma de ver a vida. Colocar a razão, mas não perder a emoção. Não perder a ternura. Não perder o carinho. Porque nós estamos vivendo um momento de profundo ceticismo em relação a acreditar em nossas instituições, mas principalmente no ser humano. E quando a gente lembra da mensagem de Rui Barbosa, quando ele coloca que a família é a célula máter que constrói toda uma humanidade. Como as famílias estão desagregadas, como os valores estão sendo distorcidos, deturpados, a família, ela vai gerar indivíduos doentes. E essa doença se traduz em vários aspectos. E quando a gente observa as instituições, muitas delas estão agonizando, pedindo rapidamente que a gente possa se unir para tentar promover o melhor de nós. E ao ser colocado nessa temática, a gente fica lembrando que a nossa amiga, ela manda um cartaz em que essa casa, ela completa 55 anos de existência. Nesses 55 anos, quantas mãos foram estendidas? Quantos ouvidos foram emprestados? Quantos abraços foram dados? Quantas palavras de sorrimento, palavras de estímulo, palavras de ânimo, de alento, e quantos gestos, quantas atitudes, quantos pensamentos. Porque a gente lembra daquela reza católica que nós pegamos por 4 coisas, não é isso? Então a gente vai interagir um pouco. A gente pega por quê? Como é a reza? Nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Mas Francisco, omissão a gente peca, a gente falha. O Evangelho, ele diz o seguinte: quando não fazemos o bem, já é um grande mal. Se eu posso mitigar a fome daquela pessoa, se eu posso soerguer aquela criatura que está caída, se eu posso ajudar, porque nós não conseguimos, ninguém consegue resolver o problema de ninguém. A gente colabora, nós podemos auxiliar, mas a decisão final é de cada um, que vai através da informação, através da orientação, através daquela colaboração, daquela ajuda,
aquela pessoa vai transformar aquele ensinamento, aquela reflexão, aquela mensagem, aquela palavra, em elucidações, em orientações, em subsídios para nos ajudar a nos ajudarmos, a reformarmos aquela tão famosa reforma íntima, ao qual ao longo do tempo a gente vem evitando enfrentar com o nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nós nos sabotamos. Nós nos algemamos às nossas condutas antigas. Nós nos prendemos às viciações mentais, às perturbações, aos desequilíbrios, aos desajustes, quando nós podemos lembrar de Jesus, que Ele diz: conhece a verdade, e a verdade vos libertará. E ao falarmos dessa mensagem de Maria, quando a gente vê esse ser ímpar, que existem os extremos, nós sabemos. Tem uma história bem legal, bem interessante, que Sócrates, considerado um dos homens mais sábios que já existiu, ele, quando está no santuário de Delfos, ele encontra duas frases nesse santuário que passam a nortear a vida dele, permeiam ensinamentos vigorosos, e ele de repente observa naquelas duas frases algo que realmente conduz ele a um estado de evolução diferenciado. Então, as duas frases, que uma de tanto ele repetir, as pessoas entendem como se aquela frase fosse dele a autoria, quando não é dele. Ele viu no santuário de Delfos, e de tanto repetir, entenderam assim que a frase, a autoria era dele. A primeira frase é: conhece-te a ti mesmo. E a segunda frase: nada em excesso. Conhece-te a ti mesmo, porque nós vivemos nos desconhecendo. Tanto é que tomamos atitudes que às vezes a gente pergunta: Francisco, como foi que tu fizesse isso? Depois de fazer uma palestra, depois de fazer uma aplicação de passes, depois de participar de um trabalho mediúnico, ou de um trabalho social, assistencial, é porque nós vivemos no desafio. Nós vivemos na batalha. O Senhor Allan Kardec, ele foi muito sábio a nos colocar e a nos repetir e a nos fazer refletir. Como se conhece o verdadeiro Espírito? Como é que se conhece o verdadeiro Espírito? Se reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele empreende para dominar suas más tendências, suas más inclinações. É aquele ser que procura hoje ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. É processual. Ninguém muda da noite para o dia, mas a gente muda dia a dia, buscando o conhecimento. E aí, ao Sócrates, ao ver conhece-te a ti mesmo, ele viu que a gente perde muito tempo. A gente, eu digo, um pessoal de fora, não é o pessoal aqui do Antônio de Pada, não, porque eu sei que vocês não fazem isso, mas é porque tem pessoas que procuram conhecer a vida dos outros, não é? Cuida muito bem da vida dos outros. E minha avó era uma sábia, que ela dizia assim: quem cuida muito da vida dos outros esquece de quê? Da sua. Acho que vocês tiveram a avó também que dizia isso, né?
Então, a gente precisa entender que ninguém vai responder por ninguém. Ninguém paga pelo erro de ninguém. Por isso que nós não pagamos pelo erro de Adão. Nós não somos filhos de Adão. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, não temos esse pecado original que querem incutir na gente. Nós somos seres individuais. E que o pai maior, nenhum pai aqui, terreno, castiga um filho por causa de outro, sabendo que o outro está errado, e não aquele. Quanto mais o pai maior, que nos conhece a fundo, o pai que é onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso, justo e bom. Se tivesse uma falha apenas que nós temos, não seria Deus. Por isso que no livro dos Espíritos, quando se começa a ler essa obra magna, na primeira pergunta, o senhor Allan Kardec, ele já dá um banho de sabedoria e de inteligência. Quem é Deus? Ele não disse quem. Quem é a pessoa? Quem é João? Quem é Madalena? Quem é aqui Paula? Quem é João? Quem é Maria? Quem é pessoa? Ele disse, quem é Deus? E a espiritualidade responde, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E isso aí nos faz refletir. Quando falamos do excesso, que foi a segunda pergunta, a segunda frase, nada de excesso. Nós vivemos um período de excessos, em que o ser humano ele vem desgastando todo o meio para atingir a sua satisfação pessoal. Ninguém quer passar mais por dificuldades. Entendemos sim que a vida nos ensina a viver melhor, mas as dificuldades fazem parte da caminhada evolutiva de todos nós. Ninguém foge à lei. E Jesus ele diz, em alto e bom som, não vim destruir a lei, eu vim para que ela seja cumprida. E esse ser grandioso, ao observarmos, ao entendermos que durante todo esse mês fala-se a respeito de Maria, aí aqui coloca assim, Maria, mãe das causas impossíveis. E aí a gente entende o que são impossíveis, mas aí a gente amplia. Como assim? Realmente, ao nosso ver, pelo nosso olhar, pela limitação, que somos seres imperfeitos, limitados, espíritos ainda de terceira ordem, então nós vemos muita impossibilidade em muitas coisas. E às vezes a gente até escuta o Deus do impossível. Já escutaram essa frase? Não é isso? E ainda tem, fazendo uma homenagem a Rita Lee, tem Santa Rita de Cássia, né? Que é a santa das causas impossíveis. Não é isso? Impossível para quem? Impossível por quê? Será que é impossível mesmo? Na realidade, o que a gente fala do impossível é porque a gente se compara com Deus, se compara com Maria, se compara com os espíritos que já têm um conhecimento muito mais amplo a respeito da vida. Coisas que aparentemente são impossíveis, na realidade, nada mais são do que o efeito da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, da nossa limitação espiritual. Do mesmo jeito que uma criança, para ela, tem vários impossíveis, mas depois ela vai dominando, modificando, crescendo, desenvolvendo, e todos nós aqui começamos a entender
que para a gente, jamais eu ia estar numa quinta-feira de noite, dentro do centro espírita, seria impossível. Dentro da casa de Antônio de Pádua, dentro da casa de Maria, dentro da casa de Deus, de Jesus, eu estaria no outro canto, há uns anos atrás. Mas eu optei por estar aqui. Por quê? Porque a minha mente já me dá uma condição de eu fazer escolhas. Quando eu era jovem, eu não estou dizendo não, eu continuo sendo. Quando eu era jovem, eu tomava algumas atitudes. Quando eu amadureci, eu já começo a tomar outras. Na minha adolescência, na minha infância, na minha juventude, nós temos alguma forma ou algumas formas de escolher e de tomar decisões. Mas depois a gente vai amadurecendo, desenvolvendo, vendo que aquele caminho não foi proveitoso, que não valeu a pena, que só me trouxe angústia, que eu não quero mais andar pelaquela área, pelaquele caminho, que aquela pessoa não vale a pena, que aquela situação só me trouxe aborrecimentos. Não acontece com vocês não? Quem aqui já não passou por um perrengue, dizendo assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que foi que eu fui confiado naquela pessoa? Por que foi que eu fiz isso? Por que foi que eu agi assim? Ajudar, a gente tem que ajudar sempre. Mas a gente tem que saber o seguinte, se a gente não está ajudando, ou a gente está muitas vezes se prejudicando em detrimento, no caso, de uma forma egoísta da pessoa querer viver com prazeres, enquanto a gente vive na retidão, na dignidade, e outro ostenta o luxo. Quantas vezes a gente abriu mão de certas coisas para favorecer outras pessoas, e depois a gente diz assim, interessante, eu abri mão dessas coisas para fulano estar no bem bom. Nunca aconteceu não? Aí depois a gente diz assim, mas que coisa eu estou fazendo? Então a gente começa a perceber, a gente precisa amadurecer. É a fase infantil, a gente só age assim com os nossos filhos, e mesmo assim a gente tem que ir ensinando-os, para que eles saibam que é necessário ser responsáveis por eles e pelas escolhas deles, para que eles não entendam que o mundo tem que fazer aquilo que os pais muitas vezes liberam de todo jeito e de outra forma. Então a gente tem que ter coerência. Então na noite de hoje, a gente lembra dessa que chegou e a gente lembra veja que frase o Evangelho coloca. Antes que a terra existisse, eu já o era. Essa frase é de quem? Vocês são sempre assim? Ou é porque eu estou intimidando? Porque é a primeira vez. Eu já vim aqui, viu? Essa frase é de Jesus. Antes que a terra exista. Outra coisa, o erro faz parte do processo de aprendizado, viu gente? Nem se preocupe, tá certo? A gente aqui erra junto, aprende junto e cresce junto, tá certo? Jesus diz isso. Antes que a terra existisse, eu já o era. Eu já o era o quê? Eu já o era espírito puro, espírito superior. Gente, qual a idade da terra? Aproximadamente 4 bilhões e 500 bilhões de anos, não é isso? Já pensou no ser que antes que essa terra, que tem 4 bilhões e 500 milhões, existisse, ele já era espírito puro? Dá para entender? Jesus, ele participou, ele colaborou com o processo de formação da terra. Vocês sabiam disso? Ele era alguém já leu um livro aqui chamado A Caminho da Luz? Não? Se não leu, leiam. Uma Pleiade.
O que é uma Pleiade? Alguns palestrantes falam umas palavras meio estranhas, meio diferentes. Não tem problema nenhum, desde que dê o significado, sabe? Porque tem palavras que não são usuais. Pleiade mesmo, que palavra é essa? Pleiade é grupo, certo? Quando um outro dizer Pleiade, aí você já sabe, mas não precisa dizer. Pleiade é um grupo de espíritos há 4 milhões e 500 milhões de anos se reuniu para auxiliar no processo de criação e formação da Terra. Entre eles, Jesus. Eles se juntam no processo de formação. Quando termina, Jesus fica. Eles foram embora para as suas galáxias, para os seus planetas, para as suas estrelas, para as suas constelações. Mas Jesus fica. Ele fica com que cargo aqui? Governador, não é? É isso mesmo. Vocês estão acertando tudo. Só tem vergonha, mas estão acertando. E o pior é que eu falo muito e chuto ruim. Aí fica pior ainda. Vocês falam bem baixinho comigo. Ó, aí Jesus é o governador da Terra. Então, depois de 4 bilhões e 500 milhões, esses espíritos, essa Pleiade, se reúne pela segunda vez. Primeiro, na formação. Segundo, na encarnação. Na vinda do Messias, de Jesus. Na vinda desse mestre. Na vinda desse profeta. Na vinda desse espírito. Esse espírito crístico. Porque a gente pensa às vezes que Cristo é sobrenome. Cristo é a condição evolutiva. Não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Então, esses espíritos, 4 bilhões e 500 milhões de anos depois, se reuniram para a vinda de Jesus. Mas durante todos esses anos, Jesus vem enviando, não é? Emissários, missionários, para desbravar aqui, para auxiliar o homem de Cro-Magnon, o homem de Java, o homem de Neandertal, o homem das cavernas. E esses seres, eles foram evoluindo até chegar à civilização. Então, depois ele manda, não é? Ele envia Moisés, aí ele sai enviando Sócrates, aí sai enviando um monte, e até hoje. Ele envia, porque a Terra, o nosso mundo, ele é um mundo de quê? Expiação, ou provas e expiação, não é? E está passando para uma transição para um mundo de quê? Regeneração, né? E toda transição é complexa. Não sei se vocês sabem disso. Toda transição é complexa. Por quê? Porque tem turbulências. Porque tem aquela ideia antiga e aquela ideia nova, querendo se colocar. Aqueles antigos hábitos. Quando a gente quer mudar, quando a gente quer vencer um vício, não é uma batalha titânica, não é? Aquela batalha feroz, não é? Árdua, difícil, não é? Que a gente diz assim, meu Deus, eu não vou conseguir não. Não, você vai, se esforce e consegue, não é? Então a gente vai lutando tenazmente, persistentemente. E nós somos campeões de lutar. Nós somos brasileiros. Não desistimos nunca. E nós precisamos reaver esses valores. Entender que nós estamos aqui com um compromisso maior. E esse ser, que é Jesus, ele envia esse ser chamado Maria. E ele encarna, porque Jesus, gente, Jesus, ele não reencarnou aqui na Terra, tá certo? Jesus não reencarnou. Jesus não reencarnou. Disse 3 vezes, não foi? Jesus, ele encarnou.
única vez. E ele precisava escolher um espírito de alta hierarquia, que não dificultasse a missão que passou 4 bilhões para ele vir. Então, Maria tinha que ser um espírito altamente superior, porque se não fosse, iria atrapalhar. Iria atrapalhar quando criança, iria atrapalhar quando adolescente, iria atrapalhar quando jovem. Porque a mãe não ia entender que aquele espírito, ele estava determinado, ele tinha todo um objetivo, todo um plano. A mãe ia ficar com medo, não é? E Maria em nenhum momento tem medo. Ela entrega o filho dela para viver todas as realidades necessárias. A Mater Dolorosa é um dos quadros e uma das esculturas mais belas que tem. Aquela mãe com o filho, todos abandonaram. Foi? Aqueles apóstolos aguerridos, todos fugiram. Mas Maria estava lá. Aquela mulher frágil, mas ela não abre mão do filho. Mas não é isso que acontece com as mães? Não está chegando o dia das mães, não é? O pessoal já fala que o amor mais próximo ao amor de Deus é o chamado amor de mãe. O amor de mãe, ele é capaz de fazer coisas que só a mãe consegue fazer. Eu sei que atualmente existem alguns modelos que estão sendo estragados. Eu sei que algumas pessoas não estão entendendo, mas a função de paternidade e maternidade é a função do grande compromisso, é a função do restabelecimento, a questão do feminino em colocar a organização das ideias, o sentimento da mãe materna que gera, e a gente entender que o ser coloca-se nessa visão de aconchego, porque a mãe, ela ama, ela entrega-se, ela vive, ela sofre naturalmente tantas circunstâncias. Ela é capaz dos maiores desafios, das maiores lutas, para que o seu filho. Por isso, trazendo história, existia antigamente um presídio que era chamado Aníbal Bruno. Eu não sei se vocês conhecem, que agora ele está em vários nomes, não é? Mas na época era Aníbal Bruno. E é interessante como os homens, os machos, realmente, eles fazem uma proposta tão diferente. Porque quando o filho se torna um grande jogador de futebol, um grande cantor, não é? Um grande profissional, aí o pai tem aquela forma orgulhosa, vaidosa de demonstrar. Mas a gente, quando vai, que eu ia para o Aníbal Bruno, 95% das pessoas, dos seres que vão, são mulheres. Aquele menino, ele não é filho do pai, é só filho da mãe. Aí o pai chega, assim: eu sou pai daquele bandido, eu sou pai daquela alma cebosa. Aí a sociedade chega e diz assim: aquele ali, aquele é um marginal, aquele é um delinquente. Para a mãe, não. Ele é meu, o quê? Filho. Ele não perde a identidade, não. E é por isso que Deus coloca os filhos na mão dessas criaturas. Porque só o amor é capaz, como o Buda diz. Nós queremos resolver os nossos problemas aqui no Brasil.
através da briga e do ódio. E nós precisamos entender, como o Buda diz, só o amor é capaz de vencer o ódio. Só o amor. Alguém já viu apagar incêndio com gasolina? Dá certo? Não. Nós estamos buscando os elementos diferentes que foram ensinados por Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. E ele coloca que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio da vida. Então, por intermédio de Jesus, é que Maria, quando me mandaram essa mensagem, e me mandam hoje, vou fazer a palestra hoje, deram bastante tempo para a gente se programar, estudar bastante. Aí chega a mensagem e diz assim: Maria, a serva do Senhor. E aí a gente entende a grandeza dessa Maria, que foi escolhida por Jesus, tá certo? Para ela ser a mãe dele. Porque ele sabia que ela iria dar todas as condições para que ele realizasse a missão que ele tinha que vir, ele tinha que cumprir. Maria apoiou todo o tempo de Jesus, todas as horas. E na hora que todos o abandonaram, Maria estava lá. Quando quiseram, quando ele chegou um outro copo que eu não tinha visto, né? Perdi essa água todinha. Tem não, mas não tem asa cobra não, assuma. Quando Jesus sentiu sede, o que foi que ofereceram a ele? Vinagre? Vinagre, não foi? Quando foram coroar ele, coroaram com a coroa de quê? Espinho. Quando ele estava com aquele peso, eu não sabia que isso aí era remédio. Quando ele estava com peso, aí danaram o quê? Chicotado. Gente, e quando acharam pouco ainda, fizeram o quê? Crucificaram. E qual foi a resposta de Jesus? O que foi que ele disse? Isso aí vocês sabem tudo. Nem veio eu inventar. Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem. Quando Jesus está dizendo isso, não é para Deus não, viu? Sinto muito quem pensa. Ele não está dizendo isso para Deus não. Quem vai dizer assim: ai pai, ele não sabe o que faz não. Deus, Jesus já faz para Deus? Não. Ele está dizendo para a gente. Ele está dizendo para nós. Ele está colocando para a gente. Para a gente entender o que fizemos do amor de Jesus. Qual foi o pecado de Jesus, gente? Foi o que Jesus fez para merecer tudo isso. A falta de amor. Ele sabia que ia passar por isso. É por isso que quando chega com Judas, milhares de anos depois, Jesus encontra Judas ainda olhando à distância. Porque Judas teve, as pessoas que não sabem, Judas amava Jesus. Ele amava tanto Jesus, que ele confiava no poder, que ele sabia que Jesus era capaz de fazer qualquer coisa. E como o pai de Judas já tinha sido pisado, atraiçoado, espizinhado, humilhado, e Judas amava o pai dele, sabia que aquele homem, quando fosse preso, podia chamar os exércitos para vencer todos aqueles. Judas, quando olha, vendeu Jesus por algumas moedas de prata, não foi? Aí quando ele vê Jesus preso lá, sem nenhum passivo, sem nenhuma reação, ele joga as moedas e faz o quê? Se mata.
Jesus depois socorre ele. Aí depois, alguns anos, alguns séculos depois, Judas reencarna, não é isso? Aí vem, na pele de quem? De quem? De Joana d'Arc. Para quê? Para salvar o exército francês, o povo francês. E o povo francês faz o quê? Entrega ela aos ingleses, que fazem o que com ela? Queimam ela. Traem ela. Ela aqui. Aí ninguém foge à lei. Ninguém sai daqui sem pagar o último. Anos depois, ela se reencontra com Jesus e diz: Jesus, eu não posso, eu não adianta. Joana, não se preocupe. Se não fosse você, seria outro. Tu fizesses o que fizesses, mas depois tu fizesses muito melhor. Eu te amo, Joana. E Joana se liberta. E nós, ao ver a mensagem de Maria, quando é que vamos nos libertar? Quando é que vamos sair dessa briga por coisas tão pequenas? Quando Jesus diz: abre mão dos tesouros que os ladrões roubam e as traças roem. Procura fazer o maior presente no reino dos céus. E para fechar a nossa fala, que me disseram que era até 10 para as 9, apesar de eu ter chegado atrasado, eu sei. Então, mas como eu sei que não está essa voz tão interessante, é melhor a gente fechar rápido. Então a gente vai fechar com uma mensagem, uma poesia da grande poetisa chilena, que diz assim: as águas, os lagos, os regatos dos rios. A poetisa que eu disse é Gabriela Mistral, certo? Os regatos, os lagos, os rios descedentam nossa sede. As árvores, elas dão os frutos, elas dão a sombra e elas dão até a vida. As flores aromatizam todo o ambiente. As estrelas brilham as glórias de Deus. E os pássaros cantam o canto dos campos celestes. Senhor, tudo na natureza serve, e eu também quero servir. Jesus, ele diz: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. O Rotary usa uma das frases como lema, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Mas o Espiritismo consegue ampliar: quem não vive para servir, ainda não aprendeu o que é viver. Porque tudo na natureza serve, e eu também preciso servir. E eu preciso ser o servidor. Eu não quero ser dono de nada. Eu quero ser servo de ti, Senhor. Eu sei que eu sou um pequeno instrumento, alguém que realmente ainda fica em busca de se arrastar para chegar no objetivo. Mas mesmo se arrastando por muito tempo, a passos lentos, eu não abro mão de caminhar. Porque mesmo que eu ande 1 milímetro, amanhã eu prometo que vou tentar andar 2, para que eu possa me vencer e sair vitorioso de mim mesmo. E ao encontrar um dia a paz
eu possa dizer, como tu disse: a minha paz vos deixo, e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo, que é uma paz cheia de interesses. A paz que nós precisamos ter é aquela paz que leva em cada lugar que a gente vai a vontade íntima de fazer, de estar e procurar compartilhar o bem. Então, o maior bem que a gente possa dar a gente é o bem-estar. É a gente deitar a nossa cabeça e ter a alegria de, como Santo Agostinho diz, depois de todos os desafios, depois de todas as dores, depois de todas as dificuldades, obstáculos, eu poder dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és meu mestre. Meu coração é do mestre. O meu caminho é do mestre. E só em Ti, mestre, eu me apoio, porque eu sei que as outras construções são fantasias e conseguem rapidamente ruir. Mas quando a gente pisa ao lado de Ti, a gente sente segurança de seguir em frente. Muitas luzes, muitas bênçãos. 55 anos do Antônio de Pádua. Hoje eu poderia estar em casa ainda em convalescência, mas ele disseram assim: vai levar uma penitência para aquele pessoal. E eu estou aqui hoje agradecendo muito pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado, muitas bênçãos e muita paz.